eu ficar aqui agora, tá ligado? Uhum.
e vou compartilhar com vocês o plano de ensino desta turma de Cálculo 2 e vou apresentar, então, as ideias gerais. Então, está aqui o plano de ensino. Esse documento está disponível ali no Moodle. Né? Então, consta ali meu nome, né? Vocês podem me chamar de Luiz, não tem nenhum problema. Essa aqui é a turma 138 de Cálculo 2. A ementa, então, a caracterização das integrais indefinidas, definidas e impróprias, análise e aplicação das técnicas de integração e estudo de sequências e séries. Né? Os objetivos: propiciar os conceitos básicos de integrais, sequências e séries, reconhecer e aplicar técnicas de integração e critérios de convergência, dando o instrumental necessário para a modelagem matemática de problemas. Tá? Então, esses são a ementa e os objetivos. Então, em função, né, dessas restrições, como eu já comentei, né, em continuação ao semestre passado, a metodologia de trabalho será através de aulas online, e essas aulas serão gravadas e o link das aulas será disponibilizado através do Moodle e toda a comunicação entre a turma e o professor será feito através do Moodle. Então, vocês terão acesso ali a diversos materiais que, com o andamento do semestre, serão disponibilizados. Eu vou, então, utilizar a gravação das aulas e até, eventualmente, né, poderei colocar textos adicionais, poderei colocar outras referências de apoio ao andamento das aulas. Então, o livro-texto, este livro aqui, que está destacado, ó, Anton, o Cálculo, o volume, 2 volumes, 10ª edição, e vocês têm uma versão online, já vou mostrar como acessar através do site da biblioteca da universidade. Né? Então, para cada assunto serão dedicados exercícios do livro, que são uma sugestão, né? Isto é, se vocês acharem que aquela quantidade de exercícios ali é suficiente, vocês compreenderam aquela técnica, bom, vocês façam aquela quantidade e está resolvido. Se vocês acham que é necessário resolver uma quantidade maior, vocês entrem em contato, eu posso dar outras sugestões, né? Vocês terão também o apoio da monitoria no LAPREM, né? Na modalidade online, já funcionou no semestre passado, diversos alunos, eu tive uma turma de cálculo 4 no semestre passado, e diversos alunos, né, recorreram, utilizaram o serviço e foi, segundo eles, muito bom. Então, a minha... sim, as aulas vão ser disponibilizadas no Moodle à medida que for possível, tá? Eu não vou garantir para vocês que, uma vez que eu dei aula, naquele mesmo dia o vídeo estará disponível, porque o semestre passado me mostrou que a gente não tem como garantir isso. Tá? Eu tenho feito uso do processamento na própria nuvem e, em geral... na nuvem do Zoom, e, em geral, esse processamento é mais rápido e, uma vez que ele seja finalizado, eu vou publicar o link lá no Moodle, certo? Mas, assim, o que eu já vou combinar com vocês, aproveitando a tua pergunta? Vocês devem acessar o Moodle, tá? E, por exemplo, nós vamos ter aulas às terças e sextas, aí, como eu disse antes, ali nas sextas-feiras é que preferencialmente vai ter gravação das aulas, né? Bom, aí eu vou gravar uma aula na sexta-feira, né? Vai terminar a aula ali meio-dia e 30, meio-dia e 40, aí o que a minha sugestão para vocês? Vocês acessem no final da tarde de sexta-feira ou no sábado, certo? Eu não vou toda hora avisar vocês, né? O Moodle está com um link lá disponível. Não, vocês devem fazer isso, né? Não tem por que eu estar avisando, né? Até para não tomar tempo e não ficar lotando a caixa de correspondência, né? Então, nós vamos combinar assim,
né, vocês acessem o Moodle, né, e vai estar o link lá. Geralmente eu publico o link com o nome do assunto, tá? E vai ter uma divisão, assim, videoaulas, né, o nome daquele tópico ali. Então, abaixo desse nome, desse tópico, vão aparecer ali, né, os diversos links. É só vocês, na medida que o link estiver disponível, tá? Isso funcionou muito bem semana passada. Eu vou publicar o link do vídeo sem senha, né? Então, o aluno vai clicar ali e automaticamente o vídeo vai começar a rodar, tá? Então, é importante, até foi muito oportuna a pergunta, o que geralmente, né, as pessoas fazem? Isso o pessoal comentou lá no semestre passado. Se vamos supor que tu vai assistir um vídeo de uma aula que tu estava presente, né, que tu acompanhou. Bom, então aquele vídeo vai servir para tu tirar uma dúvida, né? Então tu não precisa necessariamente assistir todo o vídeo. E vocês têm um recurso ali de aumentar a velocidade, né? Então, eventualmente, vocês podem, naquele trecho da aula, digamos, que vocês entenderam bem, tu aumenta a velocidade e depois tu volta à velocidade normal, digamos assim, ou diminui a velocidade naqueles trechos que tu tem mais dúvida, né? Aí tu pode voltar, tu rever um exemplo, enfim, tá? Então, é importante fazer um bom uso, né, do tempo de assistência dos vídeos, especialmente nos casos em que vocês já assistiram às aulas, né? Claro que para quem não assistiu uma aula, eventualmente não pôde estar presente ali no horário da aula, né, aí recomendo que assistam todo o vídeo, né, detalhadamente, e sempre com o lápis, né, e o caderno ali, tá? Então vai mostrar um exemplo lá, tenta fazer o exemplo, né? Certo? Antes de ver o desenvolvimento, então o primeiro exemplo, ok, aí tu vê o desenvolvimento, aí vem um segundo exemplo, vou tentar fazer isso como exercício já, né? Isso é uma maneira já de aproveitar aquele exemplo, né, como um exercício para ver se tu entendeu ali a ideia daquela proposta, daquela técnica, né? Então o próprio vídeo serve como um material, né, de consulta de resolução de exercícios. Sim, eu já vou falar sobre as avaliações, tá? Então, assim, pessoal, deixa eu comentar aqui com vocês sobre o livro, né? Então, olha só, aqui no site da biblioteca, vocês vão abrir, né, vocês entram lá na biblioteca.pucrs.br, tá? Aí vocês vão escrever aqui, Anton, cálculo, volume 1, certo? Aí vai aparecer o acesso e aí o livro vai abrir. Aí eu já estou com o livro aberto aqui, Então vocês vejam que o livro está aberto aqui na página 212, lá do primeiro volume. Mas vocês vejam, isso é muito importante para... tem a página do livro, lá na parte superior da tela, né? Vocês estão vendo a página do livro, e aqui embaixo tem uma bandeirinha. Vocês vejam que tem uma diferença de numeração, A página é 212, mas a bandeirinha é 232. Tá? Então, nesse volume 1, a diferença é sempre de 20. Tá? A bandeirinha é sempre uma numeração com 20 unidades a mais que a página, né? E a vantagem da gente usar a bandeirinha é que aí o deslocamento de uma página para outra é mais rápido, tá? Do que de um em um aqui, porque daí demora muito, né? Vamos supor que tu queira ir direto da página 232 na bandeirinha aqui para 250. Tu vai lá, escreve lá 250 ali na bandeirinha, ele vai direto. Demora um pouquinho, ele faz um processamento, mas vai, né? Claro que aí depende da conexão, né? Enfim, aí daqui a pouco aparece lá a página correspondente, tá? Aí tu quer voltar para a página depois, né, de um tempo, vou voltar lá para a página 232, aí tu vai ali, 232 na bandeirinha e escreve lá o número da página. Aí voltou para aquela página que eu estava ali antes, certo? Então vocês podem fazer uso desse recurso aqui, vai ser muito
interessante para vocês, né, se vocês puderem acompanhar as minhas aulas, abrindo o livro, através do site da biblioteca, e acompanhando aqui, vai ser muito mais proveitoso. Tá? Então, a minha sugestão é que vocês tenham o livro aberto ali, através do site da biblioteca, e um lápis e um caderno, ou uma caneta, enfim, né, para resolução de exercícios, né, que eu vou sugerir aqui ao longo das aulas. Tá? Então, essa é uma informação importante. Então, vou voltar lá. Agora, eu vou chegar no sistema de avaliação, para responder a pergunta ali sobre provas, etc. Então, assim, como eu disse, né, houve uma aprendizagem bastante grande aí a respeito tanto das aulas no modelo online, no semestre passado, quanto no próprio sistema de avaliação. Então, a gente utilizou lá um sistema em cada uma das disciplinas que funcionou no semestre passado. Então, nós tivemos reuniões aí em julho do grupo de professores, fizemos algumas avaliações e algumas combinações resultaram desse processo todo. Tá? Então, especialmente para o cálculo 2, nós combinamos que nós vamos ter atividades avaliativas ao longo do semestre, que serão feitas em grupo, e algumas atividades individuais. Tá? Essas atividades, elas estão marcadas no calendário, estão previstas no calendário, e enquanto nós tivermos aulas na modalidade online, as atividades de avaliação serão realizadas também nesse formato. Né? Eu vou disponibilizar lá uma tarefa no Moodle, com uma data de entrega, vocês vão entregar no Moodle e eu vou fazer a avaliação, vou fazer a correção. Tá? Então, enquanto persistirem as aulas online, também as avaliações serão nesse formato. Não tem como fazer avaliação presencial, né? A nossa presença na universidade não é permitida nesse momento. Tá? Como é que é feito, então, esse processo? As atividades serão em grupo, aproximadamente ok, volto ali. Assim, ó, abri o site da biblioteca, tá? Para responder a pergunta ali da colega, biblioteca.pucrs.br. Vai aqui e escreve, tem esse botãozinho aqui, ó, Anton, aí escreve aqui esse Anton Cálculo Volume 1 e clica em buscar. Aí ele vai te pedir o número de matrícula, vai perguntar se tu é professor ou aluno, tu vai botar ali teus dados e enviar, vai aparecer o livro. Tentem fazer aí, por favor, não sei exatamente quem mandou, mas tá, é importante fazer para ver se tem algum problema. Se der algum problema, pode reportar aqui. Tá? Sem problema. Tá, então, voltando aqui, tá? Se der algum problema no acesso, ele pode reportar. Ah, beleza. Então, a Débora que teve Débora, pode ser algum probleminha ali de conexão, às vezes acontece isso comigo, né? Então, espera alguns segundos e tenta de novo, aí deve funcionar. Ah, ótimo. Então tá. Voltando aqui, pessoal. Tá, vou explicar aqui, mas não tem problema. Se tiverem dúvidas, por favor, pergunte, né? É bem tranquilo. Então, a princípio, serão 4 atividades de avaliação em grupo e 2 atividades de avaliações individuais. As atividades em grupo serão chamadas de trabalhos, né? Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, trabalho 4 e assim sucessivamente. As avaliações individuais eu vou chamar de A1 e A2. Né? E essas atividades todas, né, enquanto durarem as restrições aqui, serão realizadas no formato online. Lá no Moodle, lá tem um espaço, né, para eu postar a tarefa e vocês deverão entregar a tarefa lá. No meu caso, tá, eu vou solicitar, né, já vou
explicar aqui para vocês que as tarefas todas sejam desenvolvidas por escrito, à mão, usando uma caneta, usando um lápis. Vocês vão escrever, né? Vão tirar uma foto com algum dispositivo, gera um PDF dessa foto, tem o Can Scanner, que é um aplicativo que gera PDF, o pessoal das minhas turmas usou semestre passado e funcionou muito bem, e aí entrega lá no Moodle a foto em formato PDF daquele desenvolvimento feito à caneta, lápis, mas escrito à mão. E por que eu vou insistir nisso, né, pessoal? Porque faz parte, no meu entendimento, de um bom processo de aprendizagem, tá? Vai ajudar vocês na compreensão dos conteúdos, no desenvolvimento da habilidade da escrita, né, que ninguém aprende, ninguém nasce sabendo escrever, né? A gente aprende ao longo da vida. Vocês estão fazendo um curso de graduação, estão se preparando para ser engenheiro, químico, físico, matemático, professor, enfim, vão atuar em diferentes áreas, né? Independente da área que vocês vão atuar, a habilidade escrita é uma habilidade valorizada. É importante a gente saber também, né, se comunicar por escrito, tá? Então, essa é uma das habilidades que eu vou trabalhar desta forma, pedindo que vocês entreguem as avaliações por escrito à mão, né, sem usar processamento de texto. Ok? Muito bem. Tá, então, né, só para a gente avançar. Então, nós vamos, né, desenvolver os conteúdos e nós vamos combinar. O trabalho 1 é sobre o conteúdo tal, né? Então, eu aviso vocês vão ter uma tarefa, um prazo de entrega. Aí tá, entregou lá, eu faço a correção, faço a divulgação das notas, etc. Aí vem o trabalho 2, é sobre o conteúdo tal. Tem um prazo assim para entregar e o processo vai se repetir, né? Então, os trabalhos, atividades que eu chamar de trabalhos, poderão ser feitas em grupos. Depois eu vou definir se é grupo de 2 ou 3 alunos. Vão ser feitos em grupos. Enquanto as atividades... Não, assim, ó, a ideia é a seguinte, tu escreve à mão, tá? Pode ser... Não, usar o iPad para escrever? Isso... Deixa eu pensar aqui, depois eu te respondo melhor. Deixa eu pensar um pouquinho. Tá? Não havia pensado nessa possibilidade, eu prefiro pensar antes, com calma, para te responder. Aí na próxima aula, eu te respondo aí daqui a uns dias. Bom, então olha só. Fizemos lá no final do semestre, após a realização de todas as atividades de avaliação, a gente vai inserir aqui, ó, né, nessa fórmula, 0,5 MT mais 0,25 vezes o A1 mais 0,25 vezes o A2. Tá? Ou seja, as notas de trabalhos correspondem a 50% do grau G1 e as notas de avaliações individuais aos outros 50%. Insiro ali os valores, né, que vocês obtiveram em cada uma das avaliações, e o grau G1 sendo maior ou igual a 7, o aluno está aprovado no grau G1, se tiver 75% de frequência. Né? Vamos supor que vocês não tenham conseguido, tenham tido algum impedimento, tá? Ou queiram fazer uma atividade de avaliação extra. Tá? Essa atividade de avaliação extra será feita lá no final, é semelhante à PS, mas poderá ser feita mesmo pelos alunos que fizerem tanto a atividade 1 quanto a atividade 2. Vamos supor que tu fez o grau G1 e ficou com 7. Está aprovado. Mas eu quero melhorar o grau G1. Bom, eventualmente tu pode fazer a avaliação extra. Só que a avaliação extra será de caráter irrevogável. Ela poderá aumentar o teu grau G1 como poderá diminuir. Né? Então, lá no final do semestre, cada um poderá decidir se fará ou não a avaliação extra, conforme o resultado do grau G1 e conforme as circunstâncias. Né? Vamos supor, a pessoa está aprovada no grau G1 e está liberada das outras disciplinas. Bom, aí de repente já está com tempo, vale a pena investir em melhorar a nota, né, do grau final do grau G2, do cálculo 2. Né? Agora, a pessoa que está com um G1 igual a, sei lá, 5, mesma coisa. Se ela acha que está em boas condições de fazer a avaliação extra para melhorar o grau G1 e até aprovar, né,
o G1 ela faz. Se ela achar que deve fazer o G2 direto, ela espera alguns dias e faz o G2. Tá? Tudo isso, né, deverá ser objeto de avaliação de vocês lá no final. Da mesma forma, Gabriel, eu vou pensar e depois eu respondo para vocês a respeito do iPad ou não, tá? Deixa eu pensar com calma aí. Então, voltando aqui, ó, essa é a fórmula que nós vamos usar, tá, para o cálculo do grau G1, né, e, de novo, né, reforçando que todas as atividades serão no formato online, enquanto as restrições das aulas presenciais persistirem, né. Se a gente mantiver o modelo de aula online até o final do semestre, todas as avaliações serão no formato online. Se a gente retornar, eventualmente, às aulas presenciais, aí a gente conversa e vê, né, quais modificações poderão ser feitas em relação a isso. Tá? Mas a gente tem que aguardar. Né? Não adianta a gente ficar especulando, porque as coisas não estão muito claras, né, pessoal? Tem alguns estados no Brasil que já pensam em retomar algumas atividades presenciais na área do ensino e outros não. No nosso caso aqui, nós não temos ainda uma previsão de quando isso poderá acontecer, então vamos seguir nesse formato, né, e pensando que todas as atividades estão planejadas, então se houver qualquer alteração a gente faz as adaptações que porventura forem necessárias. Tá? Então está até escrito ali, alterações nesse sistema poderão ser necessárias em razão da incerteza em que estamos. Tá? Bem sucinto, né? Que eu acho que todo mundo entende. Então aqui, ó, estão as datas previstas e os assuntos a serem tratados. Então, assim, tem que ficar bem claro para vocês, tá, que essas datas das avaliações são previsões. Né? Por que isso? Porque os imprevistos acontecem, né, vocês tiveram essa experiência mês passado, né, nós tivemos uma semana, por exemplo, em que o Moodle ficou praticamente incomunicável. Né? A gente espera que isso não se repita esse semestre, mas a gente não sabe. Tá? Então, como existem certas coisas que fogem ao nosso controle, digamos assim, né, as datas aqui são uma referência. Então, no final do mês, ali pelo dia 28, nós teremos a postagem do T1 no Moodle, né, que é uma sexta-feira. Né, e aí, na terça-feira seguinte, é o prazo de entrega. Então, vocês terão acesso àquela atividade no dia da semana, que é sexta-feira, né, que é um dia de aula previsto aqui, e até a terça-feira seguinte vocês terão o prazo de entrega. Né? E a ideia é que essas atividades, que eu vou chamar de T1 e T2 e assim por diante, os T's, eles serão atividades mais curtinhas, né? Com menos questões, uma questão ou duas no máximo. Tá? Por isso que o prazo é de uma sexta até a outra terça. Né? Que eu avalio que é um prazo suficiente para a resolução e a postagem dos exercícios ali no Moodle. Okay? Então, feito isso, está planejada essa sequência de atividades que eu chamei de T1, T2, etc. Né? Há também uma atividade que eu chamar de A1, ali, ó, lá no início do mês de outubro. Essa atividade A1, ela é uma atividade individual e um pouco mais extensa, tá? Porque ela vai abranger uma quantidade maior de conteúdos. Mas geralmente eu faço uma combinação com a turma, assim, pessoal, vai ser sobre tais conteúdos, mas de qualquer maneira, né, a gente vai estar sempre conversando, isso é bem tranquilo. Tá? Então aqui tem, né, na previsão, né, a gente vai ter essas primeiras aulas sobre derivadas, a gente vai passar a ver o conceito de antiderivadas, certo? E integrais indefinidas em seguida, tá? E depois
né, a integral definida como uma consequência, como um limite das somas de Riemann, né, alguns problemas resolvidos usando a integral definida no cálculo de áreas e volumes, e a aplicação dessa integral definida no cálculo de áreas e volumes. Integral imprópria, o conceito da convergência das integrais impróprias, exemplos básicos. O conceito de valor médio de uma função, que tem muitas aplicações importantes, né? Vocês estão vendo aí todas essas discussões aí sobre o crescimento da pandemia, a taxa de contágio, o número de pessoas infectadas que aumenta à medida que passa o tempo, né? E são modelos matemáticos que fazem, né, as estimativas do número de pessoas que serão infectadas ao longo do tempo, tá? Então, o valor médio de uma função, que é um cálculo de uma integral, que às vezes aparecem, né, nessas informações divulgadas pela imprensa, também é uma aplicação do cálculo diferencial integral nesse tipo de problema. Tá? E algumas técnicas de integração serão vistas, integração por partes, integração de funções racionais, potências e produtos de funções trigonométricas, integração por substituições trigonométricas. Então, a previsão é de que mais ou menos aqui, ó, quando a gente estiver lá no finalzinho das técnicas de integração, que a gente faça a avaliação A1. Tá? Claro que isso aqui é uma previsão, às vezes a gente não consegue, né, cumprir com exatidão, precisa de um tempinho maior, mas é mais ou menos assim que vai funcionar o cálculo 2. Aí na parte aí da segunda metade do curso, né, de outubro em diante, a gente começa com as sequências numéricas, séries numéricas e conceito de convergência. Né? As séries numéricas são sequências de números, são funções que têm como domínio conjuntos naturais, e são sequências, e as sequências são conjuntos infinitos de números. Né? E as séries são somas de sequências. Né? E tem séries que, por definição, são somas infinitas, tem séries que são convergentes. Para quem estudou no ensino médio a progressão geométrica, sabe que certas progressões geométricas são possíveis de serem somadas. Uma PG, como é conhecida, é uma sequência que tem infinitos elementos que são gerados a partir da multiplicação sucessiva do primeiro elemento por um mesmo número, chamado de razão da PG. E se a razão satisfizer uma certa condição, a soma de todos os elementos de uma PG pode ser um número finito, mesmo que a quantidade de elementos seja infinita. Isso diz, então, a respeito à ideia de convergência. Então, a convergência é um processo de aproximação sucessiva, de um número por somas parciais, como a gente diz. Então, a gente vai somando um a um os elementos da série, e se essas somas convergem para um certo número, a gente vai dizer que aquele número é a soma daquela série. E isso é possível fazer no caso específico das progressões geométricas e também para outros tipos de sequências. Então, a ideia de convergência, ela essencialmente é uma ideia de aproximação sucessiva, e a gente vê na economia, na biologia, na própria saúde, a ideia de convergência, certo? Quando a gente vê os gráficos, no caso da pandemia, dos gráficos do número de infectados em certos países, quando a curva começa a descender, a diminuir, o que elas indicam? Que o número de pessoas infectadas por aquela doença vai tender a zero. Lá no infinito é a tendência. E o que isso significa? Que vai ter zero pessoas infectadas por a doença? Não, mas vai ser um número tão pequeno que se considera como zero, certo? Porque o impacto daquelas pessoas infectadas, quando for um número muito pequeno, vai ser um impacto insignificante, não vai prejudicar o funcionamento do sistema de saúde e nem da economia. Então, essa é uma aplicação do conceito de convergência que é muito importante, tanto no estudo das sequências quanto no estudo das séries. Então, para certas séries, em particular, existem certos testes que garantem que uma série é convergente ou não. A gente vai ver alguns desses testes, e no final a gente vai ver as séries de potências, que são representações das funções elementares do cálculo, como o e na x, o seno de x, o cosseno de x, que são funções conhecidas lá do ensino médio, o próprio logaritmo, que podem ser representadas por séries de potências, que é uma maneira de vocês verem como, de fato, essas funções podem ser
calculadas de modo aproximado através das suas séries. Né? Então, essa é uma descrição resumida aí dos conteúdos e das atividades previstas aqui para o cálculo 2. Tá? Então, das referências bibliográficas, o primeiro livro indicado aqui, o livro do Anton, vai ser usado como livro texto através do acesso online aqui, usando o... A IDG é a avaliação, desculpe eu não ter falado, a avaliação intermediária das disciplinas de graduação. É aquela avaliação que vocês fazem ali no segundo, terceiro mês, né? Aí nesse aqui acho que é setembro, então segundo mês de aula, porque as avaliações da disciplina de graduação eram feitas anteriormente somente numa etapa, lá no final do semestre. Né? No final do semestre os alunos respondiam lá algumas perguntas sobre as disciplinas e faziam lá sugestões, comentários. Do ano passado para cá, foi introduzido no calendário a atividade chamada avaliação intermediária das disciplinas de graduação. Então, vocês respondem um questionário ali no segundo mês de aula, que é uma primeira avaliação, né? Digamos assim, a tua primeira impressão sobre aquela disciplina que tu está cursando. Isso já foi feito agora em 2019 e em 2020/1. No primeiro semestre de 2020, foi a primeira vez que essa avaliação foi feita nesse formato online. Eu me lembro que houve lá um período que a gente foi orientado, a universidade manda informações tanto para os alunos quanto para os professores, lembrando, isso mesmo. Né? Vem lá um e-mail, tá? Aí tu recebe ali o e-mail, vem um link, né? Tu entra ali no link, faz o preenchimento ali das respostas daquelas perguntas e depois de alguns dias os professores recebem os resultados. Alguns alunos no semestre passado até me deram umas sugestões bem boas, viu? Porque assim como os demais professores, né, a gente fez aquela mudança brusca, assim, então eu comecei a usar o Zoom sem saber muito dos recursos, hoje eu conheço bem mais, então com a avaliação intermediária foi bem útil para mim, porque eles me deram algumas dicas, algumas turmas, faz assim, faz assim, melhorou, né, o meu trabalho com algumas sugestões que os alunos deram, né, então isso é interessante, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que alguém te sugere lá, quem sabe faz de um jeito diferente e pode ser bom mesmo, né, então essa é a ideia da avaliação intermediária. E lá no final do semestre tem a avaliação das disciplinas propriamente dita. Tá? Bem lembrado. Bueno, de onde eu estava aqui? Assim, falando sobre os livros, né? Então aqui, pessoal, já no plano de ensino, para facilitar tanto o meu trabalho quanto de vocês, eu fiz aqui, ó, exercícios, livro do Anton, cálculo, volume 1, acesso online pelo site da biblioteca. Então, por exemplo, o assunto é diferenciais, tá? Então, a página 232, tá lá. Ó. Deixa eu tirar aqui. Bandeirinha 232, a página do livro 212, tá vendo? Ó? São dois números diferentes, tá? Registrado ali, ó. Então, página e bandeirinha. Então, vocês vão ver que no volume 1, a diferença é sempre de 20, tá? Eu quero ir lá para a página que fala sobre integral indefinida. Então, qual é a bandeirinha? 342, quer ver? Ó? Vai no livro, coloca ali, vamos fazer o testezinho aqui. 342, na bandeirinha, lá embaixo, à esquerda. Coloca ali, 342, dá Enter. Tá? Aí depende da velocidade da conexão, do processamento ali do site da biblioteca, demora uns segundos, ó. Tá vendo? Aí tu roda aqui, ó. Ó, tá lá, ó, integral indefinida, né? Então, é uma forma rápida de vocês se deslocarem aqui no livro, né? Usando esse marcador aqui que eu chamo de bandeirinha. Tá? Então, eu quero voltar aqui para a página onde está o assunto diferenciais, ó. A bandeirinha é 232. Então, eu vou ali, 232, ó. Ó, tem alguns recursos aqui, pessoal, que
Por exemplo, tem aqui a ler em voz alta, tá? Mas aqui eu acho que a leitura é feita em inglês, eu até nem testei isso aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tu marca lá o texto, por exemplo, marca aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Acho que não sei se aqui pela internet está funcionando aqui. Ó. APR, O ACA tilde, O linear local, DIFER, BNZIA, Y. Ok, então, para quem tem familiaridade com o inglês e gostaria dessa comodidade, pode usar o recurso ali da leitura em voz alta, quando for conveniente, tá? Isso cada um avalia aí se vai utilizar ou não esse recurso. Então tem outros recursos aqui. Então assim, ó, minha sugestão, né, para vocês, alguns talvez tenham entrado depois ali do início. Vocês vão abrir aqui o livro, né, e vocês vão ter exemplos resolvidos. Ele tem lá as definições, as formas, tem exemplos resolvidos. Então, bom, dá uma olhada no exemplo, né, pega lá o lápis, o papel e tenta fazer no caderno, né, para ver se vocês vão atingir o mesmo resultado, vão obter o mesmo resultado, né? Tem que ter uma calculadora, às vezes, para fazer alguma aproximação, algum cálculo, dependendo das funções que estão sendo utilizadas ali no exemplo, tá? Então, se vocês quiserem passar de uma página para outra, ó, que tem o botãozinho à direita, né, para ir para a página seguinte, e um botãozinho aqui do lado esquerdo para voltar, para retroceder, né? Então vocês têm esses recursos aí de como se movimentar aqui no livro online, tá? Eu aprendi aqui, né, no primeiro semestre, já estou mais familiarizado. Vocês vão ver que é muito bom de trabalhar dessa forma aqui, né? E, ó, voltando lá para o meu plano aqui, ó, exercícios, ó, exercícios. Número 5, 6, 11, 13, etc. Na página 217. Aqui eu botei só a página, mas a diferença aqui no volume 1 é sempre de 20, né? Então vocês vão lá no livro, ó, então, se a página é 217, deixa eu ver aqui. Sim, eu comentei ali, né? Eu nas sextas-feiras, hoje é a primeira aula, mas eu estava comentando ali, talvez tu tenha acessado depois. Nas sextas-feiras vão ser as aulas expositivas, digamos assim, tá? Então eu vou gravar uma aula sexta-feira ali sobre diferenciais, né? Em continuidade à aula de hoje, tá? Então eu vou dar exemplos, vou explicar o conceito e vou indicar os exercícios. Tá? Na sexta-feira seguinte, a mesma coisa. Então, nas terças-feiras é que vai ser reservado mais para esclarecimento de dúvidas sobre exercícios e, enfim, algum conceito, alguma ideia que a pessoa tenha dúvida. Tá? Mas nas sextas-feiras, sim, é como se fosse uma aula expositiva. Essa é a ideia do meu planejamento. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que foi isso que tu quis esclarecer, né? Mas a ideia é essa. Tá? Não, tranquilo, tá? Não tem problema. A ideia é que eu já estou habituado, né? Então nós temos uma diferença muito grande aqui, né, das aulas online para a aula presencial, porque lá na presencial tu está ali na sala, tu pergunta, né? Na aula online, na aula, assim, as pessoas não estão ali, às vezes todo o tempo tem, né? Às vezes vai acontecer comigo também, alguém quer falar comigo aqui na minha casa, né? Eu estou trabalhando em casa, então, né, eventualmente essas interrupções podem acontecer, tá? Então não tem problema. Então, assim, o que eu fiz aqui, pessoal? Voltando aqui a essas referências. Estão vendo aqui, página 217. Então vamos lá no livro. Lá, né, no livro. Ó, então vou botar aqui na bandeirinha. Ó. Aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui.
Então, 237, né, por causa daquela diferença de 20. Então, aqui, ó, a gente espera um pouquinho. Então, aqui nessa página vão ter os exercícios, ó, tá vendo? Só para a gente olhar aqui, ó. É o capítulo 3.5, diferenciais, exercício 5, 6, 11, etc. Né? Então, tu vai olhar lá, ó, número 5, exercício número 5. Ó, tá aqui, ó. Aí tu vai procurar o exercício, né, o número 5, é essa fórmula, então tu vai tentar resolver o exercício, estaria a resposta, né? Tu vai fazer os cálculos e vai fazer o exercício. Ah, professor, não consegui, na aula seguinte, professor, não consegui fazer o exercício tal, aqui pode dar alguma dica, alguma coisa, ou tu pode procurar, né, eventualmente vai ter alguma oficina lá no LAPREM que vai ser divulgado, né? Então, vocês têm essas opções aí para esclarecimento das dúvidas, tá? Então, é isso aí. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, só para a gente começar aqui, pessoal, eu vou fazer pelo menos um exemplo aqui, ó, da ideia de aproximação linear local, tá? Mas eu vou retomar esse assunto com mais calma na sexta-feira. Então, a aproximação linear local é uma técnica utilizada no cálculo diferencial, né, para fazer cálculos aproximados, como o próprio nome diz, né? E esses cálculos são baseados no conceito da diferencial, né? Vocês já devem ter ouvido falar e talvez tenham tido até experiências próprias aí no dia a dia. Por exemplo, quando a temperatura sofre umas oscilações muito elevadas, né? Vamos supor, a temperatura passa de 10 para 30 graus, né? Às vezes a gente ouve falar assim, os azulejos da cozinha começaram a se abrir, o piso deu um problema. Por quê? Porque quando a temperatura se eleva muito em pouco tempo, né, o material ele sofre dilatação, então no caso das juntas dos azulejos, né, ocorre um aumento na pressão e isso, dependendo da forma como o azulejo foi colocado, pode provocar um inchaço ali, né, naquela junta, e o azulejo até pode se soltar na parede. Isso pode acontecer com o azulejo na parede, pode acontecer com o piso, né? E é por isso que existem as chamadas juntas de dilatação, né? Cada material tem uma taxa, né, de dilatação que é calculada de acordo com as características do material, por isso que certos materiais têm que ter uma junta de dilatação com mais espaço do que outros, né, porque eles trabalham mais, né, digamos assim, na linguagem da construção civil, né. Na construção de estradas, em geral, na construção, né, isso tem que ser levado em consideração. Então, esse é um exemplo, né, de uma situação que ocorre, né. Quando as pessoas estão fazendo tratamento, né, de saúde, ou então vão fazer uma consulta médica, o que geralmente os médicos fazem? Calcula a temperatura, né, corporal. Por quê? Porque a temperatura é um indicador, né, do estado de saúde daquela pessoa, certo? Se a temperatura está em 36,5, digamos, é o considerado o normal, né? Se a temperatura está 38, está 39, é indicador de quê? De algum processo infeccioso, uma inflamação que pode estar sendo acometida aquele paciente, e aí então é um indicador de que o médico tem que fazer alguma intervenção, né? Por que isso? Porque quando a pessoa sofre, né, a ação de alguma bactéria, de algum vírus, de algum agente, né, infeccioso, o organismo responde e isso faz com que ele gaste mais energia para se defender, e ao gastar mais energia ele gera calor, né? Então, a temperatura é um indicador. Então, e como é que tu mede a temperatura? Usando um equipamento que chama termômetro. E nem sempre o termômetro está aferido, né? Então, é importante usar um termômetro em boas condições para saber se realmente aquela temperatura corresponde, né, e dar uma informação adequada, né? Então, existem inúmeras situações em que a gente aplica o conceito da diferencial, tá? Então, como é que funciona o conceito da diferencial? É uma aplicação das fórmulas de derivadas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, qual é a regra da derivada do x na n? É n vezes x na n menos 1. Né? Por exemplo, derivada de x ao cubo,
3 vezes o x ao quadrado, né? E assim sucessivamente. Então, estas regras, uma vez conhecidas, as regras de derivação, né, a gente pode utilizar para calcular a diferencial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um recurso que eu vou utilizar com frequência aqui no semestre. Quer ver? Ó? Eu tenho um arquivo aqui, né, com o assunto da aula de hoje. Quer ver? Então, olha só. Então, vou botar aqui uma observação. Ó, observação. Ó, então, eu posso inserir aqui uma fórmula, depois esse arquivo será disponibilizado para vocês lá no Moodle. Né? Então, eu coloco aqui, ó, derivada, entendeu? Vou botar aqui. X elevado a n. Né? Então, eu boto lá, derivada é n igual a n vezes x na n menos 1, certo? Então, esta é uma fórmula de cálculo de derivadas, certo? Que, uma vez que vocês já fizeram o cálculo 1, é uma fórmula conhecida. Então, toda vez que vocês precisarem calcular a derivada de uma potência, vocês vão usar esta regra. Né? Por exemplo, vocês vão calcular a derivada de... Vou calcular aqui primeiro o número inteiro, né? Só para a gente ilustrar aqui. Vamos supor, x elevado a 4. Né? Se eu calcular a derivada de x elevado a 4, pela fórmula vai ficar 4 vezes... Vamos fazer aqui passo a passo, tá? Claro que a gente não vai fazer isso sempre, a gente vai fazer depois direto. Tá? O n é 4, então vai ficar 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Isso aqui vai ficar 4 vezes o x elevado ao cubo, certo? Então, essa é a fórmula de cálculo da derivada do x elevado a 4. Mas essa fórmula, ela vale, inclusive, quando o expoente não for um número inteiro. Por exemplo, deixa eu inserir aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu queira calcular a derivada da raiz quadrada de x. No cálculo diferencial, quando a gente trabalha com funções de uma variável, né, aquele apóstrofo ali é uma notação, né, um símbolo utilizado para representar o cálculo da derivada. Tá? Então, raiz de x' é o cálculo da derivada da raiz de x. Certo? E como é que a gente pode fazer isso? Representando a raiz quadrada de x como uma potência fracionária. Né? Certo? Então, eu posso pensar que o raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Então, se eu aplico aquela regra, né, vai ficar 1 meio vezes, ó, fazendo aqui passo a passo, x na 1 meio menos 1. Né? Ó, ou seja, é 1 meio vezes, é a mesma regra do x na n, x na menos 1 meio, né? Subtrai ali, fica x na menos 1 meio. Esse menos 1 meio, que aparece como expoente do x lá no numerador, ele pode ser escrito como um fator no denominador, ou seja, 1 sobre 2 vezes, ó, esse x fica aqui com o expoente 1 meio no denominador. Isso aqui é a mesma coisa que a fração 1 sobre 2 vezes, opa, desculpe aqui que dá um probleminha às vezes, ó, 2 vezes raiz quadrada de x, opa, x tem que estar dentro da raiz aí. Então, né, em resumo, né, a raiz quadrada de x, ó, vou escrever direitinho aqui. A derivada dessa expressão é igual a
este resultado aqui. Tá? Certo? Então, quando eu precisar calcular a derivada de uma função, e na x, por exemplo, qual é a derivada de e na x? E na x. Né? Mas, eventualmente, a função poderá ser uma função composta. Né? E aí, né, outras regras poderão ser necessárias. Tá certo? Por exemplo, a derivada de e na 2x. Vamos escrever aqui um último exemplo aqui para encerrar. Vamos supor que eu queira calcular, né, a derivada dessa função aqui, ó. E na 2x. Então, lembrando, como é que a gente deriva a função exponencial e na 2x? Usa a regra da cadeia. Como a derivada de 2x é 2, a derivada dessa função vai ser 2 vezes e na 2x, certo? Que aqui é a regra da exponencial, a gente não pode confundir com as regras da potência. A função potência é a função x na n, né, que tem essa regra específica aqui de cálculo da derivada, mas a função exponencial é uma outra regra. Né? Então existe a regra do quociente, a regra do produto, outras regras que são conhecidas, a regra da derivada do seno, do cosseno e assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhamento, encerrar aqui.